Maravilha, glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor por esta igreja? Em o nome de Jesus. Feliz por você estar aqui hoje. Confesso aos irmãos que mais tranquilo do que da última vez, para a glória dos céus. Quando o pastor Marcos me acionou no sábado, eu estava em cima da cama, imóvel, porque eu fui sair na sexta-feira com a minha família e fui acometido de insolação. Estou todo rosa, todo ardendo, né? E já estou 2 noites sem dormir, por causa que não tem posição para dormir, mas aprove ao Senhor de estarmos hoje aqui para assim pregoar a sua palavra. Quando Ele me deu essa oportunidade, eu vim conversar com Deus a respeito do que Ele queria que eu falasse, ou reportasse à igreja. Eu pensei em Gênesis no capítulo 4, onde falava de Abel e de Caim, entre 3 e o 4, sobre 2 irmãos que foram entregar em adoração, sacrifício, estavam na subserviência, e um matou o outro. Porém, o sangue de Abel, vai dizer Deus, que clamava desde os confins da terra por justiça. Eu entendo que em Hebreus, no capítulo 12, no verso 24, vai dizer que Jesus, aquele que nos liga na nova aliança sob o sangue da expiação, o seu sangue tem mais valia do que o sangue de Abel. Porque enquanto o sangue de Abel está gritando, ele me matou, ele merece morrer, Jesus está dizendo, eles me entregaram à morte, mas que a misericórdia alcance eles. Então o escritor dos Hebreus vai dizer que o sangue de Jesus tem poder para perdoar aqueles que o conduziu até o Gólgota. Porém Deus falou, Márcio, eu não quero falar com a minha igreja sobre esse assunto. Eu falei, eu entendo que o Senhor está inclinado a falar sobre irmãos. Então eu já sei, o Senhor quer que eu fale sobre José, em Gênesis, a partir do capítulo 34, sobre o que fizeram com José. Colocaram ele numa cisterna, venderam ele. José passou por algumas coisas. É sobre isso que o Senhor quer que eu fale, que no final de todas as coisas, quando eles pensaram que José iria fazer algo de ruim com eles, José entendia que fazia parte de um propósito para que alimentasse aqueles que um dia o vendeu, perdoando eles e colocando eles ao redor da mesa. Não, Márcio, não é isso que eu quero falar. Falei, entendi. O Senhor quer falar sobre Êxodo capítulo 12, a respeito da praga dos primogênitos, a qual Moisés vai levar a notícia para Ramsés, dizendo que a última praga é para acabar com a sua descendência, ou com a descendência do Deus Ra. E o cordeiro que seria entregue ao sacrifício, o seu sangue cobriria os umbrais daquelas casas, e ali mandaria um recado para todos os deuses do Egito, dizendo, Pessah, ou Páscoa, eu estou decidido a passar por cima por toda a idolatria do povo que está ou que esteve aqui no Egito por volta de 257 anos a 400 anos. Eu estou disposto a passar por cima, a Pessah ou Perrar. E eu quero dizer que esse sangue que eu estou colocando sobre os umbrais de vossas casas, significa que quando a morte bater a porta querendo tragar alguém, quem abre a porta sou eu dizendo, morte, aqui você não entra. Mas não, ele falou simplesmente assim, não, eu não quero que você fale sobre esse assunto. Falei, eu preciso que o senhor seja mais claro. O que o senhor quer falar? O senhor quer falar, talvez, das lamentações de Jeremias? Ele dizendo que
não vai mais pregar o Evangelho, não vai mais fazer a vontade de Deus. Jeremias, no capítulo 20, eu não faço mais, eu não quero mais fazer. Parece até nos dias de hoje, né? Eu não quero mais louvar, eu não quero mais liderar, eu não quero mais reger, eu não quero mais trabalhar para o Senhor, mas a palavra do Senhor arde no meu coração e eu não consigo viver longe disso. O mesmo Jeremias que diz não querer, ele fala que quer. E Deus fala assim, não é isso que eu quero que você fale. Aí o pastor Marcos falou aqui a respeito de 1 Reis capítulo 19, aonde Deus encontra Elias dentro de uma caverna, se acovardando, dizendo para si mesmo que era a última bolacha do pacote de biscoito. E Deus, ele manda um vento forte. Depois Deus vai mandar um terremoto. Deus vai mandar o fogo. Em uma brasa suave, Deus, ele envia uma voz dizendo, o que fazes aqui, Elias? Oh, aleluia! Eu não sei qual é a tua caverna, mas existe uma voz dizendo para você, o que fazes aí? E nessa mesma voz, quando Elias ouve essa voz, ele sai para fora da caverna. O engraçado é que Deus, ele faz a mesma pergunta, o que fazes aqui? Então o problema não era o lugar, pois quando ele saiu de dentro da caverna, Deus faz a mesma pergunta, o que ele fazia ali. Então o problema não era o que estava fora, o problema era o que estava dentro. Mas Deus entende que era necessário substituir aquele profeta. E Deus, ele vai dar as coordenadas, e Elias vai chegar até Eliseu. E chegando Elias a Eliseu, Elias vai jogar a capa, como disse o nosso pastor Marcos aqui, sobre ele. E Eliseu vai dizer o seguinte para Elias, eu posso me despedir dos meus pais? Elias vai dizer assim, ó, tu sabes que tu tens o chamado, tu tens o chamado. Eu posso me despedir? Vai lá. E ele chega e mata os animais a qual eles tinham, destrói as carroças, bota fogo na carroça e alimenta o povo com aquele animal. E volta. Entenda bem o que eu vou falar aqui. Eliseu, ele se despede de seus pais, ele quebra a carroça, mata os animais e vai ao encontro de Elias. Quando ele chega até Elias, Pete, ele está dizendo o seguinte, eu já não tenho nada no meu passado que me faça retroceder. Eu estou aqui para servir a Deus. Ou dá certo ou dá certo. Não tem hipótese de dar errado ou eu retroceder. Eis que eu estou indo em direção ao alvo, que é fazer a vontade de Deus. O engraçado é que não acaba por ali. Em 2 Reis, no capítulo 2, no verso 2, Elias vai dizer assim a Eliseu, porque Eliseu vai pedir causa, algo sobrenatural a Elias. Elias vai perguntar para Eliseu, o que tu queres que se você me ver partir? Eu quero a porção dobrada. E Elias vai se sentir assim meio, né? Pô, peraí, cara. Você quer 2 Jezabel te perseguindo? Você quer 2 Acabe te perseguindo? Em vez de 850 profetas, você quer 1.700 profetas? Você entende o que você está pedindo? Talvez no coração de Eliseu falava assim, claro que eu entendo, porque se a porção da perseguição é dobrada, a porção da proteção de Deus também é. Ah, você não entendeu.
Se há duas Jezabel, a aproximação de Deus para minha defesa é maior. Tudo bem. Então, se você me ver partir, você receberá. 2 Reis, capítulo 2, verso 2. Elias vai dizer para Eliseu: fica aqui, que eu vou até Betel. Betel no hebraico significa casa de Deus, ou casa de pão. O que Elias está dizendo é: eu vou até Deus. Mas Eliseu vai dizer: oh meu Senhor, eu também vou. Tem eventos que eu não posso perder. Sendo que os moços, os auxiliares de profeta, estão falando para Eliseu: ó, cuidado, hein, cara. Porque tu sabes que o teu Senhor será tomado de ti hoje. Fica atento. Ele: eu sei, eu estou ligado, como diz os jovens, né? Eu estou ligado nesse mistério. Sendo que no capítulo 2, no verso 4, agora Elias, ele vai para Jericó. E o significado de Jericó é perfume, essência. Ele está dizendo: agora eu vou até o Espírito Santo. E Eliseu vai dizer: eis assim como o Senhor vive, eu também irei, meu Senhor. E ele vai. Em 2 Reis, no capítulo 2, no verso 6, Elias vai dizer: fica aqui, porque eu vou até o Jordão. E ele vai falar: não, meu Senhor, eu vou também. Jordão significa aquele que sacia a sede de muitos. O que Elias estava dizendo é: estou indo até Jesus. É Jesus que sacia a nossa sede. E ele vai dizer: eis que eu também vou, Senhor. E ele vai. Subsequente a isso acontece um grande fenômeno. Vem uma carruagem de fogo, envolve Elias e vai trasladar Elias para o céu. E Eliseu participa daquilo. E cai a capa e o cajado. E ele recebe a unção dobrada da parte de Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Porque tem uma unção dobrada da parte de Deus para as nossas vidas, em o nome de Jesus. Eu falei: papai, já sei, a mensagem é essa. Eu vou pregar sobre isso. Elias, opa, tem gente ligada. Quando o pastor bebe água, o que a igreja dá? Pai, eu vou pregar sobre Elias e Eliseu. Vou falar sobre os milagres que esteve sobre a vida de Eliseu. Deus falou assim: Márcia, essa história é fenomenal, é maravilhosa. Mas não. E quando eu peguei no meu telefone, eu mostrei para o Alex, eu abri, hoje as Bíblias online me mandam versículo, né, Fernanda? E quando eu peguei no telefone, estava lá, 1 Timóteo capítulo 4, verso 14. Deus dizendo: eu te dei para essa nação como profeta. E quem colocou as mãos sobre você foi o presbitério. Eu me lembrei sobre Amós capítulo 7, verso 14 e 15. Amós dizendo: eu sou boieiro, cultivador de figo silvestre. E no verso 15 ele vai dizer: porém, o Senhor me mandou profetizar. E eu perguntei ao Senhor: Pai,
O que é que eu tenho que profetizar sobre a tua igreja? E ele falou: profetiza sobre ela que o Pai está à procura da ovelha perdida. Aleluia! Existe um Pai que está à procura da ovelha perdida. Aleluia! Em Lucas capítulo 15, se você, a sonoplastia, puder colocar para a igreja acompanhar, ali vai narrar uma história que não começa em Lucas capítulo 15. Essa história vai começar em Mateus capítulo 9, a partir do verso 9 até o versículo 13. Jesus, em sua caminhada, ele vai deparar com um cobrador de impostos chamado Levi. Está em Mateus capítulo 9, do verso 9 ao verso 13. Jesus vai dizer para Levi assim: vem, larga tudo e me segue. O engraçado é que Jesus, ele vai para dentro da casa de Levi. E quando Jesus, ele chega dentro da casa de Levi, os seus discípulos chegam e na mesa estão assentados publicanos e pecadores dentro da casa. Publicanos e pecadores. Sendo que tem pessoas na porta, elas não entram, elas ficam na porta, pastor Ivone, elas não entram, e elas perguntam: por que o vosso mestre se assenta com publicanos e pecadores? Jesus, ele ouve e vai até eles e vai dizer: acaso precisa de médicos aqueles que já estão curados? Aprendei o que significa misericórdia eu quero, e não holocausto, e não sacrifício. O que Jesus está dizendo para um povo fariseu é: vocês estão entregando muito sacrifício, mas estão esquecendo de amar o próximo. E a continuidade de Mateus capítulo 9, verso 9 ao verso 13, é Lucas capítulo 15, aonde Jesus, coloca lá para nós, aonde Jesus vai falar a respeito de 3 parábolas. Quantas parábolas? Quantas parábolas? Quantas parábolas? De repente você vai se enquadrar em uma dessas ovelhas. E ele vai começar dizendo: cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Olha aqui para mim. Jesus só ensina quem para ouvir. Tem pessoas que já sabem tanto que já não senta mais para aprender. Isso é arrogância, presunção, petulância. Os fariseus achavam que sabia de tudo. Não paravam para ouvir o mestre, que estava ali prontamente a ensinar. Os fariseus e mestre da lei o criticavam dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles. Então Jesus lhe contou esta parábola. A primeira palavra que Jesus vai dizer é a respeito de uma ovelha que se perde. Ela se perde no deserto. O engraçado é que ele vai dizer: qual de vós, tendo 100 ovelhas, perdendo uma, ou uma se perdendo, ou perdendo uma, dependendo da versão, não vai deixar as 99 no lugar seguro e vai atrás daquela que se perdeu? Olha aqui para mim. Essa ovelha sabia que estava perdida? Sim ou não? Sim. Ela sabia que estava perdida. Mas ela sabia o caminho de volta? Não. Ela não sabia o caminho de volta, meu pastor. Então teve que alguém sair do meio das outras ovelhas para ensinar o caminho de volta. Ela ou
fazer o que Jesus está dizendo: pegá-la, colocá-la no ombro e trazer até o encontro daquelas 99. O engraçado é que a segunda parábola que Jesus vai dizer é a parábola da dracma perdida. O Rubens pregou aqui numa quinta-feira, foi sensacional, pregação maravilhosa. Como eu recebi. Aquela peça que teve no final de ano aqui também foi incrível, pastor. Essas 3 parábolas falam muito comigo, acho que falam muito com todos. E a parábola da dracma perdida, ele vai dizer: quem é a mulher que tendo quantas dracmas, se perder, não acende, não pega a vassoura e sai diligentemente a procurá-la? Engraçado que eu preciso trazer ou fazer menção de um ato judaico aqui. Antigamente, quando se casava, eu uso 2 alianças aqui, sendo que não eram anéis, eram cordão. E quando o noivo vinha para firmar um compromisso, ou firmar um noivado, ele dava um cordão de 10 dracmas. Ele colocava ao pescoço da sua noiva. Se a noiva não negligenciasse com aquele cordão, ele voltaria e casaria com ela. Eu vou repetir. O cordão que estava sobre o pescoço daquela noiva era o compromisso que o noivo tinha com ela, e ela não podia de forma alguma negligenciar com aquele compromisso, pois se o noivo voltasse e ela não tivesse uma das dracmas, o noivo diria: olha só, eu não tenho mais compromisso contigo, porque você negligenciou com aquilo que fundamentava o nosso relacionamento. Sendo que aquela mulher, eu poderia falar do valor da dracma. É ínfero, porque uma dracma era pequena, era de prata, ela custava um dia de trabalho, que hoje corresponde a 100, 110, 150 reais, dependendo do trabalhador braçal, que era um dia de trabalho braçal. Então ela simbolizava um valor do dia do trabalhador braçal, que era mais ou menos 100 reais no dia de hoje. E o cordão era o dote. Depois do cordão tivesse aqui, tinha, não sei se usa hoje, grinalda. Vinha para cá, ó. Porque aquilo ali simbolizava o valor da noiva. Não pelo valor da moeda, mas pelo valor que ela cuidou daquele cordão. Aquela mulher perde. O engraçado é que ela não perde fora da casa, ela perde... Sendo que existe outra vertente, que a noiva é a igreja, e a dracma é uma ovelha que está perdida dentro da igreja. Eu vou repetir. A noiva é a igreja, e a dracma é uma ovelha que está perdida dentro da igreja. A dracma sabe que está perdida? Sim ou não? Não. A dracma não sabe se está perdida, mas ela está perdida. E à luz da palavra de Deus, ela está perdida na escuridão, no meio da sujeira. Eu vou repetir. Ela está perdida no escuro e no meio da sujeira. Prova, pastor, que a primeira coisa que a noiva faz é acender a luz. A segunda coisa que a noiva faz é pegar a vassoura e varrer a casa.
Ué, quando você perde alguma coisa na tua casa, você varre a casa? Não. Então, na verdade, aquela dracma não foi perdida para perder alguém. Ela foi perdida para chamar a atenção de alguém para limpar a casa. Você não entendeu? A dracma não foi perdida com o objetivo de perder ninguém. Ela foi perdida porque o noivo falou assim: eu preciso chamar a tua atenção. Primeiro, para você trazer a luz para dentro da tua vida. Segundo, para você tirar toda a sujeira de dentro da casa. Porque eu estou voltando. Aleluia. E a terceira parábola fala do filho pródigo. Agora não é suposição, como da primeira e da segunda. Na primeira, Jesus vai dizer: qual dentre vós? Não é um fato. A segunda é: qual é a mulher? É uma suposição, não é um fato. Mas a terceira é: um pai que tinha 2 filhos. O filho moço resolveu pedir ao pai a sua parte na fazenda. O pai dividiu. Olha que coisa fenomenal. 2 pontos que você vai entender nessa parábola, na última. Primeiro, que o pai não dá só a parte ao filho moço. Ele divide para os 2. Ele divide. E chega um momento que aquele filho, ele vai embora. Ele sai da casa do pai. E ele fica um tempo fora da casa do pai. O engraçado é que a ovelha perdida, eu ia deixar isso para o final, mas eu vou falar agora. O engraçado é que a ovelha perdida tem um pastor que vai atrás procurar. A dracma perdida tem a mulher que vai procurar. Mas o filho que sai da casa, o pai não vai buscar. Porque ele foi por conta própria. Mas não é porque o pai não foi buscar que ele não sabe o resultado final. Segura isso aí. O engraçado é que Deus, Ele se ofende menos com a sinceridade de um pecador do que com a hipocrisia de um religioso. A sinceridade de um pecador ofende menos a Deus do que a hipocrisia dos religiosos. Porque o pecador, ele vai dizer para Deus: eu pequei, Pai. Se lembra de Davi, no Salmo 51, dizendo: Pai, pequei contra ti e pequei contra os céus. Parece que nós paramos de confessar os nossos pecados para Deus. No livro de Esdras, Neemias capítulo 9, vai dizer a respeito da oração. A oração que toca o coração de Deus, que rasga, dizendo: Pai, perdoa o pecado do povo. Nós sabemos que somos pecadores. Nós estamos confessando o nosso pecado. Nós estamos nos humilhando diante de Ti. Perdoa os nossos pecados. Paulo vai dizer, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, que ele é o maior de todos os pecadores. O problema é que nós nos achamos hoje
mais santo do que o próprio santo. Temos dificuldade de nos render a Deus em oração, pedindo perdão dos nossos erros, das nossas falhas. Porque todas as vezes, e eu vou provar aqui, que você se aproxima de Deus, quebrantado em espírito, entendendo que Ele é o perdoador, que bem sabe Ele os pensamentos que tem a teu respeito. Não importa, não tente buscar a aprovação do mundo que condenou Jesus. Eu não estou dizendo para você sair confessando, falando tua vida para todo mundo. Eu estou falando para você se ajoelhar no teu quarto, buscar um Deus que te vê em secreto e confessar as tuas mazelas para Ele. Porque Ele tem poder para perdoar pecados. E Ele vai dizer, quando Ele está perdoando o pecado do sábado, Ele vai falar, para vocês saber que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, Ele vai dizer para um coxo, ei, levanta e anda. E vai falar o que é mais fácil? Dizer, perdoados estão os teus pecados? Ou falar para esse coxo, levanta e anda. Ele veio para perdoar pecados. E eu não sei o que você semeou no ano de 2024, mas Ele está disposto e sarar a tua terra. Em 2 Crônica, no capítulo 7, no verso 14, vai dizer, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos teus maus caminhos, buscar a minha face, eu ouvirei do céu, perdoarei os vossos pecados e sararei a sua terra. Deus não está falando de corpo físico, Ele está dizendo daquilo que plantamos um dia. Ele está disposto a encerrar, a parar aquilo que estamos colhendo. O que Ele está dizendo é, você colheu até aqui, mas se você orar, se humilhar, se converter dos teus maus caminhos, eu estou disposto a sarar tudo o que você plantou até hoje, para te dar uma nova oportunidade de você colocar sementes e colher tudo aquilo que você está disposto. Eu não sei o que você colheu no ano de 2024, mas existe uma lei na Bíblia, a lei da semeadura. O plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Mas existe um Deus aqui que quer te dar uma oportunidade. Pastor Márcio, o ano de 2024 não foi tão bom. Existe um Deus que quer fazer que o ano de 2025 seja extraordinário para você. Pastor Márcio, eu passei por muitas lutas no ano de 2024. Só quem sabe é o pastor Marcos e o gabinete. Mas existe um Deus, um Pai. Ele é teu Pai. Você não é adotado, você não é enteado, você é filho. Você pode aplaudir como filho? Agora, depois daquele filho, já estou caminhando para o final. Depois daquele filho ter perdido tudo, está cuidando de porcos, está comendo ração de porcos, ele vai entender que os trabalhadores da casa do pai dele se alimentavam melhor que ele. Então agora, ele vai ensaiando. Eu vou chegar e vou falar para o meu pai: Pai, eu pequei contra ti. Eu já não sou mais digno de ser chamado seu filho. Me coloca como um dos teus trabalhadores. E ele vai caminhando.
Ele não está perto do pai, ele está ensaiando. Mas a palavra de Deus diz que o pai vê ele à distância. Enquanto ele está ensaiando, o pai está correndo em sua direção. O pai está correndo na direção de alguns aqui nesta noite. O pai vai correndo, e quando o pai chega até ele, o pai lasca-lhe um abraço, dá-lhe um beijo, e ele vai começar a dizer aquilo que ele ensaiou. Pai, eu pequei contra ti. O pai não está nem aí para o que ele está dizendo. O pai já está mandando os seus servos: traga uma roupa nova, traga o anel, traga a sandália. E aqui eu vou dizer a certeza do pai que aquele filho voltaria. O pai vai dizer: traga o novilho cevado. O pai não vai mandar: traga um dos novilhos. O pai vai falar: traga o novilho cevado, porque o pai já alimentava um animal, um novilho, porque ele saberia, ou ele sabia que haveria aquela grande festa do retorno daquele filho. Por isso que o pai não foi atrás do filho, porque o pai sabia que o filho ia voltar. Aleluia! A primeira coisa que o pai vai fazer é dar uma roupa nova, porque o pai entende que o mundo sujou o seu filho. A segunda coisa que o pai vai fazer é devolver a autoridade daquele filho. Porque ainda que eu saia da casa do pai e leve algumas coisas, tem coisa que o pai não permite levar. Ele não manda pegar um dos anéis, ele manda pegar o anel. Esse anel aqui era dele, devolve. Ele restitui a autoridade daquele filho. A terceira é a sandália, porque aquele filho estava perdido. O pai está dizendo: calça ele, pois nunca mais ele irá se perder. O engraçado é que agora tem festa. O pai vai dizer: esse meu filho estava morto, estava perdido, foi achado, vamos nos alegrar. E tem um filho que estava na casa do pai, que ele vai chegar até a porta daquela festa e vai perguntar: o que está acontecendo? E um dos servos vai falar: o teu irmão, cara, que estava morto, ele está vivo. E o teu pai está dando um grande banquete. Agora aquele irmão, o mais velho, vai começar a questionar. Não, por quê? Eu sempre estive aqui. O pai vai se aproximar: por que você não se alegra? Pai, eu sempre estive aqui na casa. Eu nunca saí daqui, eu sempre estive aqui. Agora esse, ele pegou o que era do Senhor, ele foi para o mundo, gastou tudo, agora volta, e ele está tendo direito a essa festa. E o pai vai falar: mas ele estava morto, ele estava perdido, ele foi achado. O engraçado é que essa parábola, ela termina ali, porque Deus quer uma decisão nossa. Ou eu fico na porta, murmurando, criticando, ou eu entro para festejar por uma alma que estava perdida. Os fariseus eram os filhos que estavam dentro da casa, que não deram valor às almas que estavam perdidas. O que Deus está falando conosco? Tem pessoas que quando vê você ter oportunidade, elas não vêm, elas preferem ficar fora da casa.
Tem pessoas, quando vê alguém tocando melhor, ela não vem. Ela prefere ficar fora da casa. É melhor ficar triste fora da casa, por o risco de não subir para os céus, do que festejar com aquele que está alegre. Você se lembra o que Paulo vai dizer em Romanos? Chorai com aqueles que estão chorando, mas não se esqueça de se alegrar com aqueles que estão alegres. Nós precisamos ser uma geração que chora com os que choram, mas que também se alegra com aqueles que estão alegres. Você pode aplaudir ao Senhor? Aleluia! Com a permissão do nosso pastor, fique de pé, em o nome de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Eu não sei se você era aquele que o pai estava procurando. Talvez você vinha para o culto somente para fazer a social. O que nós entendemos nessa mensagem é que não importa se você foi perdido ou se perdeu, se você está perdido dentro da casa, se você se perdeu fora, indo para fora da casa, o que importa é que o Pai está diligentemente te procurando. E Ele não está aqui como um filho para te criticar. Talvez aquele filho moço que foi embora, o que retardou ele de voltar para casa, não era o pai, era o irmão. Ele não sabia como o irmão iria reagir. O engraçado, que quando o filho foi embora, ou quando ele começou a dizer que ia embora, aquele irmão mais velho, ele tinha obrigação de ir até o irmão mais novo e falar: não faça isso, você vai se arrepender, não faça isso. Mas parece que ele queria que aquele irmão se desse mal. E o primeiro conselho que Deus dá para nós essa noite é: se você vê alguém fraco querendo ir embora da casa do Pai, faça o teu esforço para que ele não vá. Seja usado pelo Pai, na autoridade do Pai, para que ele não vá. Segundo conselho: se aquele filho que um dia esteve aqui voltar, e acredite, voltarão muitos, porque é uma promessa para esta casa. Eu vou repetir: voltarão muitos filhos que estavam perdidos, ou que estão ainda perdidos, que um dia esteve aqui como um de nós, voltarão e passará por essas portas, mas que nós não sejamos igual aquele filho que não comemora com uma festa que Deus vai dar nesse ambiente, mas que possamos abraçar, que o abraço do Pai seja o nosso abraço, que não seja o nosso falar, mas que seja o nosso abraçar. Em Tessalonicenses ou Colossenses capítulo 3, verso 11, vai dizer que Jesus, Ele é tudo dentro de todos. E o que Ele está dizendo é: eu estou dentro de vocês. Eu estou dentro de vocês. E quando um dos meus pequeninos precisar de um abraço ou de um acolhimento, é o teu abraço que eu vou usar para receber eles. E a terceira é um pedido. Eu queria orar por você. Pastor, o irmão Márcio,
ou março. Graças a Deus essa igreja não é religiosa. Eu estava por um tempo confuso. Eu entendo que eu tenho chamado. Eu entendo que o espírito de subserviência um dia esteve sobre a minha vida. Eu entendo que o meu chamado é servir. E é servir ao meu irmão. É servindo de testemunho. É servindo, conduzindo Jesus até Ele. É servindo, levando a paz que excede todo entendimento até Ele. E eu preciso do anel que um dia esteve no meu dedo de novo. Eu preciso de uma túnica como José teve, de um filho diferenciado sobre mim. Eu preciso de sandálias, sandálias aquela que o povo que saiu do cativeiro de Faraó usou, que usava e nunca se gastava. Eu queria que você fizesse um sinal assim com as suas mãos. Aleluia! Glória a Deus! Você teria coragem de sair do seu lugar e vir até aqui? Isso, vem! Aleluia! Aleluia! Eu quero de volta aquilo que um dia foi meu. Existe um pai que não está aqui para te criticar. Existe um pai que está aqui para te abraçar, para te beijar e devolver a você toda a autoridade. Aleluia. O engraçado é que em todas as 3 parábolas Jesus vai dizer, nas 2 primeiras haverá festa nos céus, quando um desses se arrepender e ser achado. Depois ele vai dizer, os anjos de Deus se alegrarão quando um desses se achado. E na terceira parábola é o próprio Deus que se alegra, beijando e abraçando. Aleluia. Existe mais alguém? Pastor, eu estou com vergonha. Não fica com vergonha não. Não fica não. Vem cá, porque Deus quer devolver a você aquilo que um dia foi teu. Porque você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz. Tem mais um voltando. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor. Você é o que a Bíblia diz que você é. Você tem o que a Bíblia diz que você tem. E você vai para onde a Bíblia diz que você vai. Aleluia. Eu chamo o nosso pastor aqui para que ele, a igreja, estenda as mãos para cá. Aleluia. Querido Pai, a Tua igreja, Senhor, celebra nesta noite. Celebra porque nossos irmãos estavam, Senhor, como a dracma, como o filho pródigo. Mas eles, Senhor, entenderam a Tua palavra. Entenderam o que é fazer parte de todo o plano excepcional que Tu tens para eles. E nesta noite, Senhor, eles retornam ao lugar que o Senhor sempre desejou que eles estivessem.
no centro da sua vontade. E a minha oração, Senhor, é que o Senhor possa abençoar a tua filha, que o Senhor possa encher o teu filho de graça, de força, possa encher a tua filha, Senhor, com uma unção nova, a unção, Senhor, que ela tem direito agora como filha, que a tua presença possa inundar o coração da tua filha. Nós sabemos que neste momento todo mal, tudo que havia, toda seta, todo dardo foi repreendido no nome de Jesus. Toda arma que havia sido forjada contra ti foi dissipada em nome de Jesus. Tu és filha amada, eu te gerei, eu te comprei, portanto seja nesta noite cheia da minha presença, cheia da minha graça, cheia do meu poder. Não importa o que disseram, importa o que você está fazendo agora, e a sua decisão é um divisor de águas na sua vida, diz o Senhor. Eu te amo, não duvides, não duvides do meu amor, eu continuarei sempre a te amar. Que o Senhor possa dar força aos teus filhos, Pai, enchendo-os de graça, tirando, Senhor, tudo quanto os feriram, tudo quanto, Senhor, veio sobre eles como feridas com palavras, feridas, Senhor, que tentaram paralisá-los, mas o Senhor é aquele que nesta noite está dizendo para eles: eu os amo, eu os amo. Não importa o que disseram, eu conheço a história de vocês, eu conheço o caminho de vocês, eu conheço vocês, porque eu gerei vocês, quando vocês ainda eram informe no ventre de vossas mães. Prossigam, olhem somente para mim, olhem somente para mim, que a unção do Espírito Santo, que a graça de Deus, que o poder de Deus possa inundar, Senhor, os teus filhos que estão, Senhor, nesta noite se reconciliando contigo. Nós te louvamos, Senhor, porque uma nova história o Senhor está escrevendo a seu respeito, filha. A história que disseram, ela nunca se concretizará. A história que falaram para você nunca vai acontecer, porque Ele escreve uma nova história para você, para o seu filho, para a sua casa, para a sua família. Anda, diz o Senhor, na minha presença. É isso que vocês terão que fazer agora, só andar na presença dEle, porque uma nova história o Senhor está escrevendo para vocês. Amém? Eu quero abraçar vocês. Receba o abraço do Pai. Ele ama a senhora. Receba o abraço do Pai. Ele te ama, querido. Ele te ama.